Olá, eu sou Marileia Rocha e este é o Pode Se Cuidar, um podcast que veio para difundir práticas de autocuidado e bem-estar emocional. Estamos aqui numa edição especial na Mac Show Eventos e eu encontrei uma pessoa fantástica aqui na feira e trouxe para um bate-papo, porque a gente precisa conversar com pessoas interessantes, né? Então, a minha convidada é a Kátia Valiati. Kátia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ela é da... Se você pode se apresentar. Sou da Invix Imóveis. Invix Imóveis. Kátia, como surgiu a Invix Imóveis? Então, a Invix, ela surgiu em 2015. Em 2015, para quem não lembra, foi a grande crise imobiliária, né? Eu, Patrícia e Priscila trabalhávamos numa grande construtora aqui do estado. E aí, todas as construtoras estavam passando por um momento muito difícil. E a gente viu o cenário mudando, né? As pessoas não queriam mais comprar construtora, porque estava tendo muitas devoluções, muitas construtoras quebrando, muitos imóveis não sendo entregues. E a gente viu que o mercado estava migrando para aquele imóvel usado, né? O imóvel de terceiros, que a gente chama. E aí, a Priscila era minha parceira, né, comercial, de vendas, a Patrícia era minha gerente. E eu falei, Priscila, a hora é agora. A gente precisa sair e se voltar para o mercado de usados, porque ninguém mais tá procurando construtora, né? Então, vamos nos desligar da empresa e vamos criar nossa própria empresa. E todo mundo falava, vocês são loucas, a grande crise imobiliária, como vocês vão fazer isso? Né? Começar uma empresa nova. E a gente foi com a cara e coragem, mostramos o projeto para a Patrícia, que era a nossa gerente, ela topou vir com a gente. E aí a gente criou a Invix Imóveis, que tem sede na Enseada do Suá. E estamos aí nessa trajetória de sucesso até hoje. Que legal. Então, assim, de um momento de crise, vocês conseguiram criar algo novo, diferente. Sim. Na verdade, a gente criou a empresa e queria fazer uma corretagem imobiliária diferente do que as pessoas faziam. E não pautada nessa questão, né, de empurrar o imóvel, daquela coisa assim, voltada para comissionamento, nada disso. A gente queria, de fato, oferecer para o cliente imóveis que combinassem com aquele estilo de vida que ele tinha, com a composição familiar que ele tinha, com o momento de vida que ele tinha. Porque a gente entende que, como corretora, né, como consultora imobiliária, a gente atua nos momentos de vida da pessoa de transições. Quando que a pessoa pensa em comprar e vender um imóvel? É sempre nas mudanças de vida dela. Se você parar para pensar, é assim, você é solteira, vai morar fora e vai estudar, então você precisa de um imóvel. Dali você conhece alguém e quer constituir uma família, então você já precisa de um imóvel maior e quer ter seu cantinho. Daqui a pouco vem os filhos, então você precisa ampliar, aí você faz aquela mudança. Aí amplia a metragem, daqui a pouco os filhos crescem, saem de casa, a casa fica grande e você quer voltar atrás, né? Pessoas morrem, infelizmente, então as famílias herdam imóveis, precisam fazer esses repasses para capitalizar, para fazer as suas partilhas. Infelizmente, as pessoas também se separam, né? Então, também a gente atua nesse momento de partilha de bens. Então, é sempre nas mudanças. Ocorrem também, às vezes, mudanças financeiras no decorrer da vida, né? As pessoas, às vezes, querem dar um upgrade, então, fazer mesmo aquela mudança, dar um salto, né, a mais. As pessoas também, às vezes, fazem uma transição de carreira e perdem um pouco de salário, então precisam enxugar despesas e aí, consequentemente, enxugar, né, as despesas com imóveis, né, que possuem nos imóveis. Então, são sempre mudanças, né? Mudanças, às vezes, até de pensamentos, como aconteceu na pandemia, de comportamento mesmo. Legal. Quando você fala, né, desse ato de deixar o mercado ali e começar um negócio, isso já mostra, assim, que você é uma pessoa determinada e corajosa, né? Mas, assim,
Quem mais é a Kátia? A Kátia é uma pessoa que precisa de desafios. E ela se move com esses desafios. Eu costumo dizer até para as meninas que a gente tem um diferencial competitivo de outras imobiliárias, que a gente sempre tenta pensar além. A gente tem um olhar para o futuro, a gente não pensa só no agora. Então, a gente tenta enxergar quais são as tendências, a gente tenta alcançar o que vai ser dali para frente. Então, a gente fica sempre em busca de coisas novas, em busca de coisas novas. E essa visão é que nos deu a clareza daquele momento de dificuldade, de que era necessário também mudar o curso. A gente só vendia imóveis, né, que estavam na planta. A gente precisava mudar para imóveis prontos porque a gente viu que era o cenário atual, o cenário que estava sendo desenhado. Então, eu acho que é isso, é a gente olhar para o futuro, olhar para as tendências, enxergar que vão ter desafios, mas a gente se move com eles também. Que bacana. Então, assim, você falou de mudança, eu acho que mudança de cenário, mudança de vida das pessoas que procuram o imóvel, né? E, assim, a curva da mudança, emocionalmente, né, normalmente a pessoa que está passando por uma mudança, ela passa por um declive, né? Então, ela sai de um estágio ali dentro do fluxo emocional, normalmente ela passa por um momento de fundo do poço, né? Assim, vamos dizer, até ela conseguir se restabelecer. Então, assim, há uma mudança emocional, né? E, normalmente, as pessoas que, então, você atende pode estar nessa fase, né? Como é que é atender essas pessoas que estão nessa fase aí de mudança, de transformação, às vezes algumas num momento bom, como é o casamento, né, e tal, mas às vezes umas pessoas que também é uma mudança, né, então assim, também tem as mesmas fases, mas como é atender essa pessoa que muitas vezes está fragilizada? Como é que vocês conduzem isso na empresa de vocês? Então, como a gente acaba tendo um atendimento bem próximo do nosso cliente, né, a gente na primeira visita estabelece com ele, né, na primeira apresentação estabelece realmente assim uma relação de confiança. Naquela primeira visita, a gente consegue com que o cliente nos diga e nos traga realmente quais são as dores dele, o que ele está sentindo. Para a gente é importante saber e o que ele de fato almeja e se ele tem essa clareza, porque muitas vezes, sabia que a pessoa não sabe o que ela quer? E quando ela está passando por esse momento difícil, que ela sabe que ela precisa mudar, ela sabe que ela precisa, mas muitas vezes ela não sabe o que é bom para ela, o que vai ser bom para ela não consegue ter essa clareza. E aí isso é expressado, por exemplo, né, assim, vou trazer um exemplo real. Você está olhando imóvel onde? Eu estou olhando em Taparica, estou olhando na Praia da Costa, eu estou olhando em Vitória, eu estou olhando... E são cenários e mercados muito distintos. E aí eu falo, não, vamos pensar na sua logística, como que é a sua vida? Né? Você acorda, como que é? Você faz atividade de manhã, né? Você leva as crianças para a escola, onde você trabalha, né? Como que é a sua movimentação diária? Hoje eu moro em Vila Velha, mas eu trabalho em Vitória. Então e as crianças estudam onde? Estudam em Vila Velha. Então eu tenho que voltar correndo e eu pego o trânsito da ponte. Olha, então não seria melhor você tentar arrumar um imóvel em Vitória, a gente conseguir um imóvel dentro das características e da questão financeira que você hoje, né, colocou para gente? Mas em Vitória, para você melhorar essa logística, você está perto, né, do seu trabalho. Estou dando um exemplo aqui. Então, a pessoa começa, realmente. Mas é porque eu comecei olhando aqui, porque me falaram que aqui tem uma condição melhor. Mas ela não para pensar nessa questão de vida. Então, a gente começa a afunilar, até o ponto que ela fala, realmente... Isso aqui vai ser melhor para mim. Então, vamos focar nessa área, nessa região.
Então, a gente também, assim, é um pouco psicólogo nessa hora, né? Faz um acolhimento, Um né? acolhimento. E dá um direcionamento para a pessoa. Mas isso é muito importante, né, Kátia? Porque normalmente a pessoa, quando está passando por um processo de mudança, às vezes a pessoa nem percebe, né? Mas as emoções ficam muito mexidas, né? Então, assim, tirar isso, vamos dizer, ela não sabe o que quer porque realmente está tudo muito confuso ali dentro dela. E aí ter esse direcionamento, com certeza é um diferencial. E que lindo, assim, esse trabalho, né? E a gente acaba tendo os clientes como amigos, eles viram amigos, e dali, daquela amizade, eles acabam depois nos dando feedbacks, como que tá, e acabam nos indicando. Então, é aquela cadeia sequencial, assim, né? Nossos clientes ficam felizes, pra gente é o que importa. E dali outros frutos são gerados, outras pessoas que estão passando por algum tipo, né? A gente está colocando aqui pessoas que precisam dessa mudança e nem sempre é positiva, nos procura e aí vai se propagando cada vez mais. Que bacana. Você falou de um tema que eu queria puxar ele aqui um pouco agora, sobre a pandemia. A pandemia foi um momento, ali no início, né? Que as pessoas voltaram para casa, né? Como foi isso dentro do seu negócio, né? Dentro de uma imobiliária? O que você tem para nos contar dessa experiência? Olha, estou para te falar que mudou bastante coisa. Até a pandemia, a gente levava uma vida um pouco mais frenética, digamos. As pessoas muitas gostavam de casa, né? Cuidavam da casa, as pessoas gostam de arquitetura, elas, né? Várias se dedicam, às vezes, para ter uma casa arrumada, um ambiente, né, moderno, mas muitas não ligavam para isso. Muitas vezes nem só ia para dormir. E aí, com a pandemia, a pessoa voltou o olhar. Nossa, isso aqui não tá legal. Esse espaço tá pequeno para mim. Olha, tá todo mundo aqui, onde que eu vou trabalhar? E a vida, assim, a pessoa teve que se adequar a muitas coisas. Então, passou a ter necessidades que antes, às vezes, ela não notava. E até mesmo de comportamento, de repensar a vida. Eu tô feliz neste espaço, eu tô feliz neste lugar. Muitas fizeram mudanças para o interior, muitas passaram a comprar uma segunda residência para ter um refúgio perto das montanhas, mais perto da praia. Muitas pessoas adquiriram esse tipo de imóvel e houve também uma procura muito forte por casa. Antes, os condomínios fechados tinham ainda estoques de lotes, né, de terrenos. E na pandemia, esse estoque chegou ao fim muito rapidamente. Então, a gente nunca tinha assim, passado em 10 anos de corretagem algo parecido, e a gente visualizou assim, muito claramente. Então, houve realmente assim, muita migração para casa. Porque aqui em Vitória, a gente não tem tanta tradição, né? A Vitória é mais verticalizado. Então, ficou bem evidente assim, essa migração para casa e das pessoas repensarem, de fato, os seus espaços e as suas localizações. Você considera que isso foi uma inovação, assim, das pessoas procurarem hoje ambientes diferentes? Mudou essa procura de fato, assim, ou foi só um período ali da pandemia? Não, eu acho que a mudança ela foi permanente, né? Ela foi permanente hoje, inclusive, né? A gente assistia a um mercado assim, de construtoras, né? Lançando imóveis voltados para a família, mas com metragens reduzidas, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, um 3 quartos de 75 metros, um 3 quartos de 86 metros. E a gente viu que os projetos, depois da pandemia, passaram a contemplar um pouco mais de metragem, quando voltados para o uso familiar. Então, houve realmente, assim, os novos projetos, eles contemplaram um pouco mais de metragem.
E houve também muitas empresas que surgiram, voltadas para construções de casas, coisa que não existia tanto aqui na nossa cidade. Uhum. E então você trabalhou muito na pandemia, né? A pandemia. Nos primeiros 5 meses, né, Patrícia? Nos primeiros 5 meses, 4, 5 meses, foi uma paradeira, porque tinham pessoas que se voltaram para casa e aí não estava suportando aquele ambiente. E aí ligava para a imobiliária, eu quero mudar, eu estou precisando de um 3 quartos, propensa à compra. Mas como que entrava na casa das pessoas que queriam vender? As pessoas, a gente ligava, olha, a gente está com um cliente querendo comprar. Não, mas eu não vou receber. Eu preciso de fato vender, mas eu não posso receber agora. Então, as negociações ficaram travadas por alguns meses. Mas depois, quando houve a abertura, quando começou a chegar a vacina e ter a abertura, né, dos locais, aí o mercado aqueceu bem. Aí houve bastante transição. Bacana. E Invix atende só aqui no estado ou atende outros estados brasileiros? Então, olha os desafios. A gente enxergou uma oportunidade de investimento em São Paulo, voltado para um tipo de imóvel que é raro aqui na nossa capital, né? Falando de Vitória de Vila Velha, que é o apartamento de um dormitório, o apartamento estúdio. E esses apartamentos em São Paulo, eles têm um potencial de valorização, porque eles estão localizados em regiões muito nobres, muito superior a outros imóveis que a gente possui aqui e até em outros estados do Brasil. Além do potencial de valorização, ele também te dá uma rentabilidade bem acima da média dos imóveis de 2, 3 dormitórios. Então, a gente se voltou para o mercado de São Paulo, nós fomos para São Paulo, fizemos uma imersão e hoje a gente trabalha com esse nicho de produto para quem quer investir, porque a condição de aquisição ela é bem favorável. Quando a pessoa escolhe, né, e consegue comprar no lançamento. Então, várias pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo para você entender melhor. Para você ter uma rentabilidade, um valor de aluguel em torno de R$ 3.500 aqui na capital, você precisa ter um imóvel cerca de 1 milhão, 1 milhão e 200 ele quitado, né, para ser locado. E aí você ter essa rentabilidade. Lá, o seu investimento para ter essa mesma rentabilidade estaria em torno de 370, 450 mil. Olha só. Então, às vezes, a pessoa que não consegue ter uma composição financeira para comprar um imóvel de 1 milhão e 200, ela pode comprar um imóvel em São Paulo, né, investir 370, 450 mil e ter a mesma rentabilidade desse imóvel que ela estaria investindo 1 milhão e 200. E com essa rentabilidade, ela pode, inclusive, pagar um aluguel aqui e morar numa região nobre aqui da capital. Uma ótima oportunidade de negócio, né? Então, esse é um dos novos negócios que nós estamos atuando. E o outro segmento também desafiador é que a Invix hoje, ela pegou a representação da Colliers. A Colliers é uma imobiliária canadense que está presente em vários países do mundo, ela tem uma atuação mundial e ela é voltada para comercialização de áreas industriais e logísticas. E o nosso estado está em ascensão, muita coisa acontecendo por aqui, muitos incentivos. Então, a gente conseguiu pegar essa representação e hoje estamos representando a Colliers aqui no estado para justamente fazer essa comercialização dessas áreas, trazer indústrias aqui para o estado, trazer empresas que queiram ter algum tipo de negócio local ou um centro de distribuição aqui.
Então, a gente está aí atuando também nessa frente. Que bacana. Muitos desafios, né? Muitos. A gente está aqui dentro de uma feira, né? Que é uma feira da indústria, uma feira de inovação. E você tem essa perspectiva de inovação dentro da sua área, para dentro da indústria, do seu negócio? Então, nós, inclusive, a chegada da Colliers, né, ela se deu há 2 semanas, junto com a assinatura da ZPE em Aracruz, a primeira ZPE privada do país. Casou que a agenda, né, a gente ia receber a CEO da Colliers aqui e casou com a agenda justamente da assinatura da ZPE, então foi bem bacana porque a gente visitou o Porto, a gente esteve na Imetame, então a gente fez uma rodada de negócios lá em Aracruz. Ela também visitou a prefeitura de Cariacica, porque a gente sabe, né, que vários empreendimentos logísticos hoje vão ser implantados no município, e o município está bem aberto a receber, né, novos investimentos, novas empresas. Então, a gente fez essa agenda também. E fizemos agendas com outros grupos locais, né, que estão estudando expansões em outras regiões do país e também expansão no mercado local. Então, foi bem produtivo. Que bacana. Kátia, já chegamos ao final, muito rápido, né? Muito rapidinho. Acho que tem muita coisa, passa muito rápido, mas assim, acho que tem muita coisa que pode ser explorado, né? Assim, dentro das suas ramificações de negócios, né? Podemos conversar outras vezes, né? Vai ser um convite para você voltar. É muita informação. O segmento, ele tem muita informação. Isso. Voltar com as suas sócias, né? Também, para conversar com a gente, vai ser super bacana. E assim, como as pessoas fazem para poder te encontrar, as pessoas que querem uma assessoria, querem conhecer sobre o trabalho de vocês, onde elas podem encontrar, né, vocês, pode deixar o endereço, o telefone, os contatos de forma geral. A sede da Invix, ela fica na Enseada do Suá, atrás do Corpo de Bombeiros, no térreo do edifício Work Center, na loja 4. Então, nós temos uma loja mesmo, e lá a gente tem uma equipe pronta para atender full time. Temos também nossos canais das redes sociais, a gente estamos presentes no Instagram, no Facebook, temos também algum material também no YouTube, mas estou aberta, né? Depois, quem quiser pode entrar nas nossas redes. Tem Qual lá o Instagram? O Instagram é @inviximóveis. E o Facebook também, Invix Imóveis, a página. Lá tem todos os nossos contatos, tem o telefone direto. Então, quem quiser, quem precisa fazer algum tipo de negociação imobiliária, pode entrar lá, agendar com a Carla um horário, que vai ser um prazer para nós atendê-los. Legal. Kátia, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada mesmo. E, gente, precisando de um imóvel, procure aí a Invix, né? Olha o Instagram, um atendimento acolhedor, diferenciado para você que está passando aí por mudanças, sejam elas positivas ou aquelas que a vida coloca para nós, né? Que a gente precisa entrar ali, fazer essas mudanças, mas entre em contato com a Invix, que vai assim te atender de forma personalizada. Muito obrigada por ficar conosco nesse episódio e gostou do conteúdo, curta, compartilhe com as pessoas que você entende que precisa ouvir esse bate-papo maravilhoso que a gente teve aqui e até uma próxima oportunidade.